Vamos, neste momento, então, dar início à programação do evento, onde teremos a conferência de abertura, transmissão vertical do HIV e sífilis. A convidada é a doutora Adele Benzaquem, da Uninides. Obrigada. Eu gostaria de agradecer os organizadores, principalmente ao doutor Luiz, pelo convite. Dizer que sou amazonense, pertenci a essa casa, estou aposentada atualmente, mas há 40 anos eu trabalho com HIV. Então, assim, essa cachaça, ela começou, na verdade, antes da epidemia do HIV. Eu acho que essa talvez seja uma questão curricular que pouca gente sabe. A gente começou criando o primeiro ambulatório de IST na cidade de Manaus, lá na Fundação Alfredo da Mata, e daí para frente veio o HIV e nós continuamos nessa trajetória, chegando até a coordenar o Programa Brasileiro de HIV, IST e Hepatite Virais do Ministério da Saúde, até antes desse governo atual. Então, dizer para vocês que eu quero pedir desculpa, mas eu estou com uma faringite danada, então, se eu tiver algum acesso de tosse, eu prometo que eu não vou tossir no microfone, né? Dizer, então, que a transmissão vertical ela é uma questão que da máxima importância, porque ela pode ser eliminada. A situação atual da sífilis, ela impede que se pense a curto prazo nessa eliminação, mas o HIV já é uma realidade. Então, nós vamos falar disso, mostrando alguns dados da América Latina e do Caribe, do Brasil, claro, e a questão do cuidado das gestantes para a prevenção da sífilis e do HIV e algumas questões sobre a resposta brasileira. Na América Latina, esses dados são da OPAS, não tem dado mais recente, de 2018, mas tem uma cobertura relativamente boa com relação à questão da sífilis e para o tratamento dessas gestantes. Vocês observam que tem uma queda no tratamento da gestante de 2017. Isso foi devido ao desabastecimento da penicilina, foi uma crise internacional e, portanto, reduzindo o tratamento dessa gestante. Porém, quando se fala em sífilis congênita, isso persiste em taxas extremamente elevadas por 1.000 nascidos vivos. O que é interessante é o próximo slide, vocês observam aqui que a taxa é maior que 1,5, chegando quase a 2 por 1.000 nascidos vivos, porque aqui, nesse gráfico, inclui o Brasil. Quando se retira o Brasil do gráfico, vocês observam que essa taxa reduz bastante quando o Brasil fica de fora desses números. E nós vamos ver com mais detalhes as questões brasileiras, o porquê disso aí. Com relação ao HIV, existe uma cobertura de testagem, tanto para sífilis como HIV. O teste rápido já é uma realidade para a maioria dos países da América Latina. Mas ainda tem países que não adotam os testes rápidos como meio de diagnóstico da sífilis e do HIV. O Caribe ele tem uma cobertura muito maior de testagem do HIV, entretanto, tem um problema grave, que é a cobertura de tratamento na América Latina e no Caribe. Essa queda do número de crianças infectadas, são as novas infecções de HIV em crianças, ela se dá muito mais pelo programa brasileiro, que, inclusive, já tem cidades que eliminaram a transmissão vertical do HIV. Então, no Brasil, a transmissão vertical tem avançado bastante. O problema da sífilis, ela data desde os anos 90,
quando a OPAS lança essa questão da eliminação da sífilis congênita. Então, vocês veem que é um problema crônico, que sai governo, volta governo, e não se dá a prioridade necessária para o enfrentamento da sífilis nos países. Existem metas de eliminação para a sífilis e para o HIV, com taxas, por exemplo, igual ou menor que 0,5 por mil nascido vivo para a sífilis, e para o HIV com taxas de igual ou menor que 0,3 por nascidos vivos. E além, claro, de toda uma exigência programática para atingir essas metas. As avaliações para certificação dos países que eliminam, ela vai desde a verificação de dados, a verificação dos programas, mas, principalmente, se observa a questão dos direitos humanos e do laboratório. Existe todo o apoio da OPAS para a certificação. Aí eu tive a honra de liderar a equipe que certificou Cuba como o primeiro país do mundo a eliminar a transmissão vertical da sífilis e do HIV. Na sequência, outros países como Tailândia, Armênia, Moldóvia, são países extremamente pequenos. E, na região da América Latina e Caribe, são apenas pequenos países que conseguem fazer essa eliminação. Quando nós estávamos ainda trabalhando no Ministério da Saúde, nós pegamos essa ideia da OPAS e trouxemos para o Brasil para certificar cidades que conseguiam eliminar. E aí, nós certificamos a primeira cidade brasileira que eliminou a transmissão vertical só do HIV, que foi Curitiba, e vocês viram na imprensa, mais recentemente, em novembro, o município de São Paulo também foi certificado como um município que eliminou a transmissão vertical do HIV. A sífilis no Brasil, conforme vocês veem, eu acho que essa figura ela é muito emblemática, porque mostra uma série histórica do crescimento, não só da sífilis congênita, como da sífilis adquirida e sífilis na gravidez. O aumento da sífilis é global. O mundo inteiro, esse ano, já teve um documento que saiu do CDC mostrando como tem aumentado sífilis, gonorreia, clamídia, todas as IST nos Estados Unidos, só que no Brasil os números são assustadores. Razões para isso? Bom, tem uma melhor notificação, sim. Tem a questão do teste rápido para sífilis, que está, desde 2012, implantado em toda a rede de saúde, o que faz com que, obviamente, se tenha um maior número de pessoas diagnosticadas. Teve a falta, o desabastecimento de penicilina. Tem a resistência do profissional de saúde, de enfermagem, na aplicação da penicilina na atenção básica. Não querem aplicar, querem mandar para o hospital, perde o paciente, etc. Então, tem todos esses fatos, entretanto, os números são realmente assustadores. É uma epidemia de sífilis que assola o Brasil. E vocês vão ver alguns números mais assustadores ainda. E eu sempre estou apontando como é que está a situação do Amazonas nessa história da sífilis. Com relação à sífilis adquirida, porque não existe eliminação da sífilis congênita se nós não reduzirmos a sífilis adquirida também. Porque é claro que nessa estatística aqui não entra a sífilis em gestante, que é uma notificação em separado, mas as taxas são extremamente elevadas. E o Amazonas está, e Manaus também, acima da média brasileira. Com relação a sífilis na gestação e sífilis congênita, só para lembrar que a meta de eliminação é menor que 0,5. O Brasil hoje está com 9 de taxa por mil nascidos vivos de sífilis congênita. E, claro, um número bastante expressivo de sífilis na gravidez. Ter sífilis na gravidez é relativamente positivo. O que não dá para entender
se nós estamos diagnosticando tanta sífilis na gravidez, por que continua nascendo bebê com sífilis congênita? Então, é a conduta no pré-natal que não está correta, ou, a gente vai falar mais na frente, existe um ruído de comunicação com relação à notificação dos casos de sífilis congênita, principalmente pelos neonatologistas, pelos pediatras que fazem esse tipo de atendimento de sífilis congênita. E aí, de novo, né, o Amazonas desponta. O que mais choca é o número de sífilis congênita acima da média nacional, não tanto a notificação de sífilis na gravidez. E como é que está sendo esse diagnóstico? Vocês observam aqui que continua, principalmente no Norte e no Nordeste, uma predominância de diagnóstico tardio, principalmente no segundo e no terceiro trimestre da gravidez. Então, o ideal seria que todas as regiões brasileiras tivessem um comportamento de ter o maior número de gestantes diagnosticadas no primeiro trimestre e não no segundo e no terceiro trimestre. Eu fui pesquisar, fiz o cálculo para ver quantos óbitos de sífilis congênita nós tivemos no ano passado. E isso não está fechado, vocês sabem, tem uns bancos lá que rodam ainda para ver os natimortos por sífilis, etc. Então, só no ano passado foram 241 crianças que morreram por sífilis congênita. E é uma morte prevenível. Não dá para encarar ainda mais esse peso de óbitos por uma doença que pode ser prevenida. Então, é um problema grave e a mortalidade se mantém muito alta, inclusive no Amazonas. Com relação ao HIV, nós estamos observando uma redução do número de mulheres com HIV, que, obviamente, impacta na transmissão vertical. O que se vê hoje é uma epidemia crescendo em jovens, que são homens que fazem sexo com homens, e que muda a relação homem-mulher com relação à epidemia do HIV. É interessante pontuar que o aumento da epidemia do HIV em mulheres ela só se dá em idades mais avançadas, e reduzindo em todas as outras faixas etárias. Somente em mulheres mais velhas é que se observa um aumento quando se compara à última década. Continua sendo um problema grave o HIV em gestantes. Dizer que, para sífilis, não tem muito o que fazer no momento do parto, mas para o HIV ainda tem. Então, assim, o HIV tem uma vantagem para a questão da eliminação, porque você ainda pode intervir no momento do parto, muito mais do que para as pessoas com sífilis. Só para mostrar que teste rápido é uma realidade brasileira e que você observa um aumento, são mais de 12 milhões de testes que foram distribuídos no ano passado. Então, não tem por que se ter ainda gestantes sem serem testadas para HIV e para sífilis. Então, o que se observou é que, nos últimos anos, teve uma redução bastante significativa na infecção de crianças expostas. Aqui vocês observam uma série histórica entre crianças expostas e crianças infectadas, e o número de crianças infectadas tem reduzido bastante no Brasil. E, obviamente, como consequência, se tem uma redução de AIDS em crianças menores de 5 anos, que é um proxy também de transmissão vertical. Com relação aos cuidados, dizer que a transmissão vertical do HIV ela é facilmente controlada, porque se essa gestante ela está indetectável, e eu não estou falando aqui com menos de 50 cópias de carga viral, estou falando com menos de 1.000. Com menos de 1.000, a taxa de transmissão vertical é menor que 1%. Então, é super importante que se mantenha
Porque quanto menos essa criança é exposta a essa carga viral elevada, menor ainda a possibilidade dela pode ser uma criança exposta, mas não será uma criança infectada. É importante enfatizar a genotipagem, pré-tratamento, dizer que o Brasil é um dos poucos países do mundo que mantém essa vigilância da resistência medicamentosa, e nós chegamos a um patamar, isso foi uma das razões maiores que se trocou o tratamento do HIV, porque nós já chegamos a uma taxa de resistência, por exemplo, entre gestantes, de 8% ao efavirense. Então, há que se trocar e fazer o que está no protocolo de transmissão vertical do HIV, por conta dessa resistência hoje já monitorada no país. O tratamento, então, qual que é? É raltegravir. O raltegravir é da mesma classe do dolutegravir. Entretanto, vocês lembram do que aconteceu com o dolutegravir? Eu vou até mostrar o resultado de um estudo que nós fizemos parte, onde apareceram gestantes em Botsuana, 4 gestantes que tiveram bebês com defeitos de tubo neural. Então, isso fez uma freada bastante importante no uso do dolutegravir em mulheres. Então, o Brasil ele preconiza o raltegravir, que é da mesma classe, portanto, tem maior segurança, tem maior supressão viral. E dizer para vocês que os desfechos, nas apresentações mesmo tardias, quando ela chega mais tardiamente, você começa o raltegravir, são muito melhores do que os outros medicamentos que aqui está demonstrado com dados de base nacional, onde se compara o efavirense com o raltegravir. Então, aqui em verde, é carga viral menor que 50. Então, vocês observam que o raltegravir, depois de 2 às 8 semanas de início de tratamento, ele reduz a carga viral drasticamente e de uma forma superior ao outro esquema que também é utilizado, que é o efavirense. Isso, obviamente, contribui para a prevenção da transmissão vertical do HIV. Esse artigo, que foi recentemente publicado, acho que saiu esse mês, ou mês passado, não tem nada a ver com o raltegravir. Nós quisemos fazer a mesma coisa com o raltegravir, mas o número de mulheres em raltegravir ainda era pequeno antes da minha saída do Ministério, porque o banco de dados de raltegravir em gestantes, como nós mudamos o protocolo recente, não tinha um número expressivo. E aí, esse artigo ele mostra o dolutegravir, que é da mesma classe do raltegravir, e vocês observam aqui a comparação de como que a viremia cai muito mais rapidamente quando comparada tanto com esquemas de efavirense como de atazanavir. Vocês observam e se mantém essa carga viral muito menor do que os outros 2 esquemas. Então, dizer para vocês que esse estudo acompanhou mais de 100 mil pessoas e que mostra a superioridade do dolutegravir e, consequentemente, a superioridade do raltegravir também. O que diz o protocolo? É a partir de 14 semanas de gestação, a utilização do RAL, e, em algumas situações que você não tem contraindicação do raltegravir, tem o efavirense e o atazanavir, que podem também ser utilizados. Esse aqui é um alerta importante de que toda gestante que é uma gestante vivendo com HIV, ela já vinha em tratamento antes da gravidez, ela está com carga viral indetectável, e está num esquema que não contém dolutegravir, não tem que mudar nada, tem que manter o mesmo esquema e não trocar.
tá? Porque ela está se mantendo indetectável nessa fase. Mas é importante, e aqui eu vou enfatizar, o que tem que ser feito na hora do parto. Porque a questão do acompanhamento da gestante no pré-natal, ela já está mais ou menos estabelecida, tem que usar RAL depois da 14ª, se já for fazer outro esquema que não seja dolutegravir, tem que continuar. O grande problema é no parto e os ruídos de comunicação que acontecem no momento do parto. Quando a gestante ela tem uma carga viral desconhecida, ou ela tem uma carga viral maior que 1.000, ou seja, ela está detectável, o parto tem que ser feito após a 34ª semana, tem que ser cesárea eletiva a partir de 38 semanas. Desculpa, isso aqui é após as 34 semanas. Isso aqui acontece com muita frequência. A gestante chega com uma carga viral super antiga, quando ela não estava nem gestante. Então, é considerado até como desconhecida durante a gravidez. Se a gestante, que está em uso de antirretroviral, e está com uma supressão sustentada, a indicação não é de cesárea, é via parto vaginal. Mas o uso do AZT também deve ser pensado, assim como naquelas com carga viral detectável. O parto pode ser via vaginal, mas o uso de AZT é obrigatório. Dizer, então, que o AZT foi uma discussão muito grande no Comitê de Transmissão Vertical, porque o que acontece na vida real? Ninguém tem coragem de não dar o AZT. Essa é a realidade. Entretanto, já existe essa recomendação de que, quando a pessoa tem uma carga viral indetectável após a 34ª semana e uma boa adesão à terapia antirretroviral, não há necessidade do AZT. Com relação ao puerpério, acho que as medidas mais importantes é a questão da amamentação, que é uma outra discussão. Ora, se ela está com carga viral indetectável, não precisa inibir a lactação, ela deve amamentar. Tem estudos que demonstram que, mesmo naquelas mulheres com carga viral indetectável, existe passagem do vírus pelos ductos mamários. Então, ainda a recomendação de não amamentação, ela persiste no protocolo brasileiro. É claro que isso não é uma realidade na África, onde o bebê toma medicação profilática porque mantém a amamentação. É importante ressaltar que as mulheres, após a gestação, elas podem trocar o raltegravir para o dolutegravir sem nenhum problema. Como é a realidade no Amazonas? Esse artigo, que é da Solange, que eu tive a honra de orientar o doutorado dela, mostra, numa série histórica de 99 a 2011, onde ela incluiu 1.037 crianças expostas ao HIV, com uma taxa de transmissão extremamente alta, de 6,6. E o que ela observou? Olhem aqui. Recebendo, durante a gravidez, a terapia antirretroviral? Não. Cesárea eletiva? Não. A profilaxia do AZT? Não. A amamentação? Sim. Então, as condutas durante o parto e pós-parto não estão sendo adequadas, e aí você tem mais crianças expostas, infectadas ao HIV.
Com relação à resposta brasileira, tem algumas questões que eu acho que são novidades, que foi esse estudo enorme que se fez com todas as mulheres que foram expostas ao dolutegravir no período de periconcepção. Ele foi apresentado agora no México, na Conferência Mundial, e foi uma questão de gestão e uma urgência na questão da vigilância. Só para que vocês entendam, a CONEP liberou fosse aprovado eticamente para a gente acessar os prontuários dessas gestantes. Então, porque o Brasil foi um dos primeiros países a adotar o dolutegravir. E aí, quando saiu, em maio, a nota técnica da OMS, falando dos defeitos de tubo neural encontrados em Botsuana, nós tínhamos essa obrigação de rever todas as gestantes que foram expostas. Nós conseguimos um recurso do NIH, com o apoio da Universidade de Vanderbilt, e fomos atrás dessas mulheres. E foi um trabalho enorme, porque elas estavam no Brasil inteiro, exceto no Acre. Mas no Brasil inteiro tinha casos, no interior dos estados, de mulheres que foram expostas ao dolutegravir. Então, nós tentamos montar o estudo da mesma forma que Botsuana estava fazendo, porque a Botsuana estava comparando o dolutegravir com o efavirenz. Então, para cada caso de dolutegravir, eles examinavam 3 de efavirenz. E nós tentamos fazer mais ou menos a mesma questão e incluímos o raltegravir. Era novo, né? Vocês veem que o número de mulheres expostas ao raltegravir era muito pequeno. Então, no final, vocês veem que foram 247 mulheres expostas ao dolutegravir, mas teve também outras mulheres que fizeram troca, estavam tomando efavirenz, depois fizeram dolutegravir, e a mesma coisa com relação ao dolutegravir e raltegravir. Mas, no período de periconcepção, essas mulheres foram expostas a essas drogas. E dizer, então, que nós tivemos, nesse levantamento, 2 casos de defeito de tubo neural, só que eles foram encontrados em mulheres com raltegravir e com efavirenz, não com o dolutegravir. Então, das 392 gestantes expostas ao dolutegravir, nenhuma apresentou defeito de tubo neural. O que se observou é uma taxa mais elevada de abortos e natimortos no braço de dolutegravir. Portanto, é necessário que se continue a investigação e que se tenha um programa de farmacovigilância especificamente para gestantes. Quais são os efeitos danosos para esses fetos nessas gestantes? Com relação à sífilis, acho que todo mundo sabe, existe uma transmissão intraútero muito elevada, mas depende muito do estágio da doença. Claro que na fase que a gente chama de precoce, onde tem a sífilis primária, latente precoce e secundária, essa taxa é muito maior. E, claro, depende muito de quanto tempo esse feto é exposto. A sífilis pode causar aborto, natimorto, parto prematuro, morte neonatal e manifestações de sífilis congênita, que são malformações. Dizer, então, que a testagem na gestante, assim como para o HIV, ela é recomendada no 1º trimestre, no 3º trimestre, no parto e, principalmente, nas maternidades, no caso de abortos. E, óbvio, nos casos de exposição de risco, como violência sexual. E o tratamento ele deve ser iniciado após um teste rápido positivo. Então, é para isso que se faz tanto esforço para ter teste rápido disponível na rede. É para que o tratamento se inicie imediato. Então, esse aqui é só para mostrar que nós modificamos essa classificação no Brasil
para harmonizar com a literatura e com os outros guidelines da OMS e do CDC. Então, hoje é considerado como sífilis recente, com menos de 2 anos de duração, e sífilis tardia, com mais de 2 anos de duração. Mas, na verdade, na sífilis latente, é muito difícil de você diagnosticar se é recente ou se é tardia. E, por via das dúvidas, na questão do tratamento, se faz o esquema terapêutico como se fosse sífilis tardia. O tratamento ele repercute, de alguma forma, nos testes que se vai fazer. Vocês sabem que a recomendação de testagem na gestante é mensal. Então, a titulação dessa gestante deve ser mensal para acompanhamento dessa cura. O que acontece, então, com os testes? Vocês observam que os testes treponêmicos, e o teste rápido está incluído, uma vez positivo, mesmo tratado, ele se mantém positivo. Com os testes não treponêmicos, ele acontece 3 situações, né? Quando você não trata, mesmo assim, essa titulação vai cair um pouquinho, mas ela se mantém relativamente alta. Quando você consegue fazer esse tratamento numa fase mais precoce, ela pode até negativar. Mas, em alguns casos, mesmo no VDRL e no RPR, ele se mantém tratado com cicatriz sorológica. E ainda tem os casos de falso positivo nos testes não treponêmicos, comuns em hanseníase, em tuberculose, e a própria gravidez pode dar um VDRL falso positivo. Eu coloquei aqui uma referência. Esse é um artigo do Nature, que nós tivemos a honra de participar, que fala, diferente de todos os artigos, uma revisão de tudo sobre sífilis que foi publicado. Foi um artigo encomendado para nós, do Nature, para que se fizesse um update de todas as coisas que tem da sífilis. Então, se reuniu uma equipe e se fez esse artigo que foi publicado, acho que há 2 anos atrás. Mas é muito interessante para quem tem interesse em sífilis, para dar uma olhada. O diagnóstico, então, já falei, né, que podem ser por teste treponêmico e não treponêmicos, e aí você tem uma confirmação e pode notificar. É importante dizer que o que se espera no follow-up dessa gestante é uma queda da titulação. E a queda da titulação ela é importante, porque, se sobe 2 títulos, você tem que retratar essa gestante. Os testes rápidos é uma realidade. O esquema, acho que todos sabem, para sífilis precoce, que é a primária, a secundária e a latente precoce, é apenas uma dose. Na verdade, são 2, né, porque é 1.200.000, é uma em cada lado do bumbum. E aqui, o esquema para a sífilis latente, eu enfatizo aqui a questão da duração ignorada. Então, quando você não sabe quanto tempo essa pessoa tem de sífilis, você tem que fazer o esquema de 3 semanas. Uma coisa importante que sempre perguntam é quanto tempo. Se a gestante não veio para a injeção semanal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recomeçar o tratamento se ela fez um intervalo maior que 14 dias entre as injeções. Mas, você sabe, as injeções são semanais. O que eu digo que tem incrementado o número de casos notificados de sífilis congênita? É exatamente isso aqui. Porque continuam notificando casos que não são sífilis, né? Mas, só para dizer que a outra situação é quando trata com penicilina. Então, e quando não trata com penicilina. Nós tivemos casos de desabastecimento e a recomendação era fazer ceftriaxone. Não adianta, tem que notificar como sífilis congênita, porque não tem nenhum outro antibiótico que funcione, a não ser a penicilina benzatina.
E é importante, então, sempre falar com relação aos parceiros sexuais, e aqui a confusão da notificação. A confusão da notificação, ela se dá exatamente por essa mudança. Primeiro, que é considerado sífilis na gestação quando a notificação é no pré-natal, no parto e no puerpério. Então, porque já estavam notificando como sífilis adquirida no puerpério. Não, é considerado como sendo dentro do período gestacional. A sífilis congênita, esse que é o grande problema. Nas revisões que se tem feito, os neonatologistas e os pediatras, se a mãe teve sífilis, eles internam o bebê 10 dias, botam penicilina cristalina e não seguem a notificação. O que diz a notificação? O parceiro não interessa, porque a literatura demonstra que, com uma injeção só de penicilina, você consegue reduzir essa transmissão. Então, daqui que essa gestante seja reinfectada pelo parceiro e que, na hora do parto, ela esteja reinfectada, isso já passou do período gestacional. Eu não estou falando na próxima gravidez dessa mulher. A próxima gravidez dessa mulher, ela tem, de novo, que fazer todo o esquema. Então, o parceiro não interessa. O que interessa é ter iniciado o tratamento até 30 dias antes do parto e completar o tratamento. E a questão da parceria sexual de tratamento, que é um risco, inclusive, para o bebê, para ficar num hospital, um bebê sadio. São Paulo fez uma revisão extensa de mais de 500 casos e 10% apenas eram de sífilis congênita. E o restante das crianças todas sofreram de ficar 10 dias internada tomando penicilina cristalina. A questão do desabastecimento ele foi global, como eu já falei. O Brasil tomou uma série de condutas, importou. Foi uma das piores crises de penicilina. Mas se conseguiu comprar. E nós declaramos, em outubro de 2017, uma epidemia de sífilis no país. E, com isso, nós tivemos um aporte no departamento de 200 milhões, como emenda parlamentar, para a redução de sífilis no país. Agora, vamos ver o que vão fazer com esse recurso que está lá no Ministério. E a última mensagem, já estou acabando, é que o sexo é bom. Ele faz parte da natureza humana, nós fazemos sexo para ter bebê, sexo para expressar nosso amor e afeto, nós fazemos sexo para sentir prazer e intimidade. Mas o melhor sexo é aquele com o menor risco possível. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para a nossa clientela. Muito obrigada. Bem, nós agradecemos a palestra. Realmente é uma pessoa internacionalmente conhecida e de muito valor para nós. Nós temos um minuto ainda. Doutora Adélia, se alguém...